O recesso acabou e a gente já voltou com tudo aqui na LERJ. E um dos assuntos que eu sempre acompanhei bem de perto é a situação precária dos servidores e servidoras da antiga FAEP. Eu volto a uma das tarefas prioritárias do meu mandato, que é a busca da solução para a situação desses servidores da antiga FAEP, funcionários públicos do Estado que estão na luta por uma readequação salarial, pela valorização da categoria, pelo plano de carreira e pela dignidade institucional e funcional. Eu venho relatando há algum tempo a forma como o nosso mandato atua nessa frente. E mais uma vez eu faço esse vídeo para dialogar com a categoria e com a representação desses servidores. Logo no início do meu mandato, eu fui procurada por representantes do CEP, que apontaram a situação grave dos servidores e das servidoras da antiga FAEP. Assim eu conheci a Sônia, a Rosângela, o Mário Sérgio, que são companheiros de luta e estão sempre nos demandando e as reivindicações da categoria e participando ativamente das rodadas de tratativa sobre o tema com as diversas instituições envolvidas. Realizamos uma audiência pública em 2023, aberta e participativa. Foi quando eu saí muito sensibilizada e tornei essa pauta uma prioridade no meu mandato. Como professora, como servidora pública e como deputada, eu me deparei com a situação de profissionais concursados que recebem menos de um salário mínimo. Há mais de 30 anos, menos de um salário mínimo. Pessoas adoecendo, envelhecendo, querendo se aposentar e com essa precariedade salarial e sem respeito por parte do Estado. Agora, em 2025, avançamos. Realizamos 2 reuniões colegiadas. A primeira reunião ocorreu no dia 9 de maio, sob a minha condução, e estiveram presentes a secretária estadual de Educação, a professora Roberta Barreto, o subsecretário de Educação da SEDUC, o Whindersson Maciel, o Alexandre da Gestão de Pessoas da Casa Civil, o Haroldo Neto, que é subsecretário técnico executivo da Secretaria Estadual da Casa Civil, e o assessor Montese, representando o presidente da LERJ, o deputado Rodrigo Bacelar, que atendeu a este pleito assim que o nosso mandato o apresentou. Estiveram também as servidoras da antiga FAEP, a Sônia Cardoso, a Rosângela, a Maria e a Arlene Rangel. Ao final dessa reunião, esteve ainda presente a professora Patrícia Reis, da presidência da FATEC, e o senhor Fabrício, vice-presidente administrativo. Bom, nessa reunião, a gente tratou da situação dos servidores que recebem menos do salário mínimo como prioridade de resolução. E, mediante a isso, saímos com alguns compromissos firmados. A secretária de Educação se manifestou, afirmando que a adequação salarial seria uma prioridade da educação, onde está alocada a maioria desses servidores hoje. E ainda com a Casa Civil, por meio da gestão de pessoas, foi atribuído o levantamento do número de funcionários que estão nessa condição, ou seja, que recebem menos de um salário mínimo. Nos apresentaram um estudo de viabilidade econômica, com impacto e o processo de revisão de nomenclaturas. As servidoras da FAEP destacaram que os recibos de triênio não podem ser complementação salarial desta categoria. Ora, trata-se de um direito. Esses foram alguns deveres de casa, assumidos nessa mesa de reunião. E, como ao decorrer da reunião a representação da FATEC não havia comparecido, a gente tratou do quão importante seria ter o comparecimento dessa instituição, que é a casa original desta categoria, e deve responder pelo processo de migração. Aí, logo tiramos como prioridade a ser tratada na reunião seguinte a efetivação da adequação salarial, para que nenhum desses mais de 4.000 servidores estivesse com salário abaixo do mínimo. É importante registrar que o nosso mandato só avança neste tema, pois a luta lado a lado com a representação da categoria de servidores da antiga FAEP. E não faríamos essa reunião sem eles. Bem, já na segunda reunião, aconteceu no dia 9 de junho de 2025, também sob a minha condução. E estiveram presentes o subsecretário de Educação da SEDUC, o Whindersson Maciel, Alexandre da Casa Civil, o Montese, representando o deputado Rodrigo Bacelar, presidente da LERJ, Alexandre Vale, presidente da FATEC, Beatriz Grego, da FATEC, e as representantes da FAEP, a Soninha, a Rosângela e o Mário Sérgio, e a companheira Odisseia Carvalho, representação do CEP. Foi uma reunião de trabalho que trouxe alguns avanços, que ainda não são suficientes, pois a luta da migração é contínua, mas é importante destacar que houve ganho. Nessa reunião, cobrei da presidência da FATEC uma resposta concreta sobre a situação da migração e nos sinalizaram a não viabilidade por conta do orçamento. Essa foi a justificativa. Como estão lotados na SEDUC, a proposta apresentada foi por uma adequação salarial com a apresentação de documentos da Casa Civil, que apresentou o número de servidores nessa situação, o impacto financeiro. Ou seja, todos os servidores, mais de 4.000, que há anos recebem menos de um salário mínimo, a partir do mês de julho, passariam a receber pelo menos um salário, nada abaixo disso. Desta forma, todos os servidores que estão nessa situação passam a receber o salário mínimo, que não é só justo, é direito constitucional. E, claro, com o compromisso de não comprometer o vencimento de triênios e outros direitos e garantias. Foi mais uma reunião em que me sensibilizei muito, Eu lembro da companheira Soninha falar, a categoria não aguenta mais, só sonhar.
E apesar da gente não avançar para uma migração, a gente lutou para que tantos servidores e servidoras possam viver com um salário minimamente digno, né? Com o CEP, saímos também com o compromisso de discutirmos de forma ampliada e como um próximo passo dessa luta a construção de plano de cargos e salários desses servidores. Sabemos que não basta só ajustar o salário de quem ganha menos com o salário mínimo. É preciso recuperarmos as perdas. É necessário olharmos para as outras categorias da antiga FAEP, que há anos também não tem reajuste e nem respeito, mesmo com tantos anos dedicados ao serviço público. Toda essa luta dos servidores da antiga FAEP é justa, é legítima e urgente, pessoal. Tá? Eu já recebi informações de que o ajuste prometido pelo governo do estado não ocorreu na folha de julho. Eu sigo cobrando, eu já pedi ao deputado presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, uma agenda urgente para que a gente garanta os avanços pactuados que sejam cumpridos, ainda no mês de agosto. E não vamos parar, o meu mandato está oficiando essa Casa Legislativa, neste momento, para registrar e publicizar o que pactuamos até aqui. O nosso próximo passo é estar junto com a categoria para um plano de cargos e salários, porque dignidade não é só receber o mínimo, é ter carreira, valorização, estabilidade e aposentadoria com respeito. Eu estou acompanhando atentamente os passos da Casa Civil e da SEDUC. Não vai ter descanso até que as demandas se concretizem. O governo de Cláudio Castro precisa cumprir o que foi acordado com a categoria na última reunião, no mês de junho, e precisa responder de forma protocolar e documental sobre o processo de migração desses servidores. Eu aproveito para agradecer ao presidente da LERJ pela atenção por receber na presidência as rodadas de reuniões, mas agradeço sobretudo aos servidores e às servidoras da antiga FAEP, nas representações da querida Sônia, da Rosângela, do Mário Sérgio, pela confiança e por todo o trabalho que estão desenvolvendo. O meu mandato segue de portas abertas e trabalhando com compromisso pela educação, pelos servidores públicos e pela garantia de direitos. Conte comigo.